O que nós optamos na década de 70 foi nos endividar, o setor público, para completar a segunda Revolução Industrial. Isso é que os senhores têm que ter claro. Porque dificilmente se entra na terceira onda, podem convidar o Toffler quantas vezes quiserem, dificilmente se entra na terceira onda, que é a onda da flexibilidade tecnológica, da integração sinérgica das indústrias, dos sistemas de economias de escopo, etc., que é o que está ocorrendo na ponta do mundo, em particular no Japão, e eles já verão também o bote que vai dar para eles, quando você não tem completado a segunda Revolução Industrial. Então, na verdade, se completou a segunda Revolução Industrial, o Estado brasileiro optou sistematicamente, a partir da década de 50, por fazer duas tarefas, ambas com tentativa de financiamento externo, periodicamente interrompido, a saber, indústria pesada, de insumos e infraestrutura. Isso foi o que o Estado optou. As declarações sociais, como o próprio Veloso muitas vezes confessou, e ele tinha o mesmo interesse que todos nós aqui, é um bom sujeito civilizado, as boas intenções sobre a política social deram no que ele chama uma péssima institucionalidade que, apesar de gastar recursos sociais, porque gastou muito, não tiveram eficácia nenhuma. E uma das coisas mais dramáticas que qualquer nordestino de oposição sabe é que foram canalizados bilhões e bilhões para o Nordeste, qual ficaram na mão de 90 famílias que embolsaram devidamente o recurso e não chegou nenhum ao povo. Aliás, o sistema de gestão pública hoje é um dia de luto, porque para mim, porque as duas tentativas de fazer gestão autônoma do Estado em política científica e tecnológica e em política de previdência, isto é, as duas pontas que todos estamos de acordo que deveria levar o povo e a tecnologia, sem o que dificilmente se avança para a modernidade, acabaram de ser demitidos ou se demitiram por não poderem conseguir tratar modernamente nem da providência, porque os interesses locais e provinciais e segmentados do Estado tendem a usá-la como um instrumento de clientela, coisa que se lutou nesses últimos 2 anos e meio, pelo menos reconheça-se bravamente, e também a tecnologia, evidentemente, hoje está uma grande complexidade, dados os conflitos gerados interna, internacionalmente, e a segmentação dos próprios interesses empresariais a respeito do assunto. Então nós acabamos, e por isso que fica um tanto aparentemente romântico a proposta do Cláudio, porque nós já estamos com um Estado em crise financeira, segmentado, balcanizado, e os dois setores sobre os quais havia ideias firmes, embora eventualmente equivocadas, mas firmes, que eram previdência social e tecnologia, acabaram de ser desmontados, de maneira que eu acho que não apenas o Estado já está sobrecarregado de demandas, como está em crise financeira, como não convém aqui em Campinas. Dá vontade de pedir que o Cláudio volte a ficar aqui um tempinho para estudar, aí ele não fica tão nervoso, ou ficará mais ainda. Não pode pedir ao Estado, a pretexto de ser progressista e não neoliberal, o que eu, aliás, simpatizo, eu também sou progressista e não neoliberal, mas não me ocorre pedir ao Estado brasileiro, na atual crise, que faça rigorosamente tudo. Isto é, que dê educação primária, secundária, universidade, que gaste 2,5% em tecnologia. O Estado brasileiro gasta 1%. A Coreia, como ele mesmo disse, gasta apenas 0,5% o Estado, porque quem gasta o resto é o setor privado. Como sabe que o nosso setor privado não é propriamente de gastar em tecnologia, exceto as 2 ou 3 empresas que ele mencionou, que se trata de uma obsessão de modernidades, dos quais todo mundo conhece, pelo menos no caso da Metal Leve, um dos ilustres empresários democratas, progressistas e modernos, que é sempre aquele que a gente cita. Quando no passado a gente perguntava, diga-me um empresário nacional, o pessoal respondia, Antônio Hermílio de Moraes. Agora, se disser, diga-me um empresário progressista, moderno e democrático, dizemos o José Mindlin. E terminou o assunto. Nem nacional, nem progressista conseguimos encontrar mais nenhum, por suposto. Então eu acho que já está na hora de não usar os casos especiais para exemplificar qual deve ser o futuro do Brasil, que não está composto nem de tacundos nacionalistas, tipo Zé Antônio Hermílio, que anda no momento embananando não por acaso, e tampouco está de empresários progressistas. Os empresários brasileiros são, como todo mundo sabe, da maior diversidade em matéria de origem, procedência de capital, origem étnica e cultural. É uma das classes mais diversificadas, talvez mais do que o povo brasileiro. Talvez um dos nossos problemas é que se a heterogeneidade do povo é grande, a heterogeneidade dos empresários é gigantesca. Se nós temos milhões de empresários no Brasil, cuja maneira de pensar, cultura e inserção no mundo são radicalmente diferentes. Se temos empresários que são capazes de gastar $200 mil numa viagem das suas famílias para ir ver o Japão e a Coreia, para ver como é, e que evidentemente não gastam $200 mil em modernização
da sua empresa, que lhes custaria até menos, porque são empresas pequenas. Isto é a regra.